A Procura da Felicidade. Este é um filme que não apenas emociona, mas também nos ensina importantes lições sobre a vida. Baseado em uma história real, ele nos mostra que, com resiliência e determinação, podemos superar qualquer obstáculo e alcançar nossos objetivos. Então, sente-se confortavelmente e prepare-se para se inspirar com a jornada de Chris Gardner em busca da felicidade. Em 1981, em São Francisco, Chris Gardner é um vendedor esforçado e dedicado, mas enfrenta dificuldades financeiras em sua vida. Ele investiu todo o seu dinheiro em scanners portáteis de densidade óssea, que ele vende pessoalmente para médicos. Embora sejam um produto melhor do que as máquinas de raio-x, são também muito mais caros, o que significa que são um luxo desnecessário. Ele precisa vender pelo menos 2 scanners por mês para se manter e mais um para pagar as multas de estacionamento do seu carro rebocado. Faz parte de sua rotina levar seu filho de 5 anos, Christopher, para uma creche e ser repreendido por sua esposa Linda, que trabalha em turnos duplos, por não fornecer para sua família e pagar o aluguel. As coisas parecem sombrias quando eles terminam o jantar em casa. Chris nota um cubo mágico Rubik, que ainda era um brinquedo novo na época. Linda pergunta se ele pagou os impostos e ele responde que precisa solicitar outra extensão, o que a deixa ainda mais estressada. Antes de ela voltar para o trabalho, Chris continua a brincar com o cubo mágico e descobre que é bastante fácil resolvê-lo. No dia seguinte, enquanto Chris está caminhando pela rua, ele nota um homem em uma Ferrari e pergunta o que ele faz para viver. Ele é um corretor de ações e você precisa ser bom com números e com pessoas. Foi quando Chris teve uma epifania. Todos saindo do prédio parecem tão felizes e ele também queria parecer assim. Na manhã seguinte, Chris diz a Linda que vai chegar em casa tarde porque quer se candidatar a ser corretor de ações porque é bom com números. Linda faz piada com esse fato e acha que é bobagem. Ele não gosta da desconfiança dela. Linda está amargurada porque tem que trabalhar em turnos duplos em uma lavanderia o tempo todo, o que ainda não é suficiente para cobrir suas despesas básicas. E eles estão atualmente 3 meses atrasados no aluguel. Chris vai a uma empresa de corretagem para se candidatar, mas se sente bobo indo com seu scanner. Então o deixa com uma artista de rua para guardar com segurança e até dá a ela $1. Enquanto se candidata ao emprego, ele é oferecido uma vaga de estágio. Vê o artista de rua fugir com o seu scanner, o que o leva a sair rapidamente. Infelizmente, o artista de rua consegue escapar de trem. Apenas 20 candidatos são aceitos para o estágio, resultando em apenas um sendo contratado no final do processo. Como ele não tem educação superior, ele não tem grandes esperanças de ser selecionado a partir do formulário de inscrição. No dia seguinte, as notícias relatam que o novo brinquedo é bastante difícil de resolver. Um professor universitário levou cerca de 30 minutos para resolver o brinquedo. Ele promete vender o scanner para aliviar as preocupações da esposa. No caminho para a creche, ele ensina ao seu filho que a felicidade não tem um porquê, ao contrário do que está escrito na parede da creche. Ele então vai para a corretora Jim Witter e entrega pessoalmente sua inscrição ao chefe de RH, Jay Twistle. No entanto, a reunião deles é breve, já que ele está com pressa. Do lado de fora, Chris marca outra reunião de vendas para um scanner. É quando ele nota o artista de rua com um amigo carregando seu dispositivo roubado e o persegue com raiva. Ele narra que gastou todas as suas economias neles e que perder um é como perder um mês de compras. Depois de persegui-los, ele finalmente recupera seu dispositivo, mas agora tem 2, o que é muito diferente de sua promessa anterior de vender um mais tarde. Mais tarde, no dia do aniversário do filho, Chris tenta falar com Linda sobre o que aconteceu com os scanners, mas ela não está interessada em suas desculpas. Ele tenta tranquilizá-la de que tudo ficará bem, mas ela já perdeu a esperança. Chris se sente ainda mais pressionado porque não tem ninguém para apoiá-lo em seu momento de necessidade. Mais tarde, ele aborda Jay, que está chamando um táxi, e quer conversar com ele, pois não tem notícias sobre a inscrição que enviou um mês antes. Jay deixa-o compartilhar o carro, pois Chris supostamente está indo para o mesmo lugar. Chris fala sobre suas habilidades ocultas e sua determinação em fazer o trabalho. Enquanto isso, Jay está focado no cubo de Rubik, não prestando muita atenção ao que Chris tem a dizer e murmura que é impossível resolver. Chris consegue resolvê-lo, mas Jay está certo de que ele não consegue e lhe dá o cubo para provar. Quando eles chegam, Chris resolveu o cubo, deixando Jay surpreso. Impressionado e atordoado,
Chris é deixado para pagar a corrida do táxi que ele não pode pagar quando o táxi para. Ele foge e pede desculpas ao mesmo tempo, mas o motorista o persegue e ameaça matá-lo. Assustado, ele pula no primeiro trem, mas infelizmente sua mão fica presa na porta do trem e ele deixa o dispositivo para trás, deixando-o arrasado. Naquele dia, Chris liga para Linda e se desculpa por ter se atrasado para pegar Christopher. Irritada por ter perdido seu turno, ela diz a ele que eles estão partindo. Quando ele chega em casa, encontra sua esposa e filho desaparecidos, mas recebe uma ligação de Jay dizendo que quer vê-lo no dia seguinte para uma entrevista de estágio. Jay dá a ele o número de telefone de sua secretária, mas como não há papel e caneta por perto, ele memoriza o número e vai a uma loja próxima para escrevê-lo. No dia seguinte, Chris confronta Linda com raiva, que acabou de deixar seu filho na creche. Ela diz a ele que simplesmente não está mais feliz com ele, e ele a deixa ir, chamando-a de fraca e dizendo que Christopher ficará com ele. Depois, Chris pega seu filho, dizendo que agora são só os dois. À noite, o proprietário exige o aluguel, e Chris implora por uma extensão, mas o proprietário é inflexível, dando a Chris uma semana para sair e pintar as paredes como pagamento. No dia seguinte, enquanto pinta as paredes, ele ouve uma batida na porta. São os policiais, que o levam para a delegacia para pagar suas multas de estacionamento. Ele escreve um cheque com todo o dinheiro que lhe resta, mas ele não pode ser verificado até as 9h30 da manhã seguinte, e ele é forçado a esperar. Chris não tem escolha a não ser ligar para Linda para cuidar de seu filho enquanto ele está fora a noite toda. Ela concorda com a condição de que ele o traga de volta à tarde amanhã. No dia seguinte, Chris corre para a entrevista de emprego, ainda vestindo suas roupas sujas de tinta. Quando ele chega aos entrevistadores, todos estão desapontados em vê-lo vestido como um mendigo. Sem rodeios, ele explica que foi preso por não pagar suas multas de estacionamento. Conforme a entrevista progride, o potencial supervisor não fica impressionado com ele e pergunta o que Chris pensaria se ele contratasse um cara que aparecesse para uma entrevista sem camisa. Ele deve ter usado algumas calças realmente boas e todos caem na risada. Quando Chris está saindo, Jay se aproxima dele e o parabeniza por conseguir o estágio, mas há um problema. Embora ele o tenha perseguido pelo estágio, é uma posição não remunerada pelos primeiros 6 meses. Dada a mudança de circunstâncias, Chris precisa pensar sobre isso. Jay fica chateado e diz que precisa saber a resposta de Chris até o final do dia. Seu único recurso para os 6 meses seriam seus 4 scanners, que ele ainda poderia tentar vender. Se ele vendesse todos eles, ele e seu filho poderiam pagar as contas. Mais tarde no dia, Linda finalmente chega com Christopher. Ela diz a ele que vai para Nova York trabalhar como garçonete no café de sua irmã e que quer levar Christopher com ela. Chris diz que ele vai ficar com ele. Ela quer saber o que ele fará para ganhar a vida e ele revela que conseguiu o estágio na Jean Withers. Ela ainda está cética, mas sabe que Chris vai dar um jeito. Cuidando do seu filho Chris, então Jay recebe uma ligação aceitando o estágio alguns dias depois com a ajuda do amigo de Chris. Pai e filho se mudam para um motel próximo. Mais tarde, Chris e seu filho jogam basquete e Christopher conta ao seu pai que sonha em se tornar um jogador profissional, mas Chris diz a ele que isso é altamente improvável e que ele deveria se concentrar em outra coisa, o que o deixa chateado. Chris sente que está reprimindo os sonhos de seu filho da mesma forma que outros reprimem os dele. Então ele diz a ele que não pode deixar outras pessoas dizerem o que ele pode ou não fazer, nem mesmo seu pai. Se você tem um sonho, vá e conquiste-o. Ponto final. Mais tarde, Chris consegue vender uma máquina e garantir algum dinheiro para se sustentar. No dia seguinte, Chris parte para o estágio para aprender sobre negociação. Apenas um dos 20 candidatos conseguirá o emprego. Durante a pausa para o almoço de 10 minutos, Chris encontra o Sr. Froome, mas a conversa deles é interrompida quando Chris vê o dispositivo que ele perdeu anteriormente no metrô. Ele tenta persegui-lo, mas é atropelado por um carro. Ele está bem, mas perde o sapato no processo e retorna com apenas um sapato. Nos próximos dias, Chris não é apreciado pelo gerente do escritório e é ordenado a fazer favores humilhantes para ele. Ele se sente subestimado e não valorizado, mas mantém a cabeça erguida e faz o seu melhor todos os dias. Cada dia é estressante porque ele tem que pegar seu filho na creche e tem uma longa viagem para casa que o deixa exausto. Estar atrasado no aluguel não torna as coisas mais fáceis. Quem trouxesse mais dinheiro depois de 6 meses geralmente era contratado. Outros ficavam até às 7, então ele tem que fazer em 6 horas o que eles fazem em 9. Depois de 2 meses,
Chris não está tendo muito sucesso com sua lista de contatos, então ele decide pular a fila e ir atrás do grande peixe, um CEO. Ele consegue uma oportunidade de se encontrar com ele em 20 minutos. Quando ele sai para a reunião, seu gerente de escritório o interrompe e pede para mover seu carro por não conseguir encontrar uma vaga de estacionamento. E mais tarde, preso no trânsito, ele perde a reunião marcada. Ele fica ainda mais frustrado quando vê um bilhete de estacionamento. Naquela noite, Chris pede ao seu filho para acompanhá-lo em uma viagem de vendas amanhã e que eles podem ir a um jogo de futebol depois. Na manhã seguinte, eles vão à casa do CEO Sr. Riban, que já havia se encontrado com Chris antes, agradece-lhe pela oportunidade de conhecê-lo e pede desculpas por ter perdido a reunião. Sr. Riban então convida os dois para um jogo de futebol para que possam conversar. Chris agarra a oportunidade e eles vão ver o jogo com o Sr. Riban e seu filho. Durante o jogo, o Sr. Riban diz a Chris que não há chance de aceitar a Jean Witter para gerenciar seus fundos. O lado positivo deste encontro é que Chris pode falar com os amigos empresários do Sr. Riban e eles deixam seus contatos para ele. Depois de 4 meses, Chris vendeu todos os seus scanners e as coisas parecem estar indo bem até que um dia uma carta o traz de volta à realidade. O IRS apreendeu todos os seus fundos por impostos não pagos, deixando-o com apenas $21. Ele fica novamente arrasado e atrasado com o aluguel. Ele visita seu amigo que ainda lhe deve algum dinheiro. Chris fica frustrado quando seu amigo considera a dívida saldada por tê-lo ajudado a se mudar 2 quadras para um motel. Enquanto está em um parque com seu filho, ele percebe um morador de rua carregando seu dispositivo e o recupera. Eles então vão de lugar em lugar para vender o dispositivo, apenas para descobrir que ele está quebrado. Mas um médico concorda em comprá-lo quando consertado. Naquela noite, eles voltam para o motel, mas por causa do aluguel não pago, eles foram expulsos. Devido ao esgotamento, Christopher tem um acesso de raiva e Chris perde a paciência. Eles têm que encontrar outro lugar para ficar e acabam em uma lanchonete, onde Chris diz ao seu filho que este dispositivo é na verdade uma máquina do tempo e depois de pressionar o botão, ele finge que eles foram transportados de volta à época dos dinossauros e são homens das cavernas que precisam encontrar uma caverna para se esconder. Christopher concorda prontamente com essa ideia e eles acabam se escondendo em um banheiro enquanto seu filho dorme. Chris desaba, a vida está consumindo-o. No dia seguinte, eles vão a um abrigo para sem-teto e têm a sorte de serem os últimos a entrar. Depois de colocar seu filho para dormir, Chris tenta consertar o dispositivo. Eles não podem deixar suas coisas no abrigo, então Chris vai trabalhar todos os dias exausto e carregando suas coisas. Ele melhorou suas habilidades de comunicação porque teve que terminar seu trabalho rapidamente para entrar na fila para o abrigo. Não muito depois de Chris fazer o exame de estágio e terminar com facilidade, ele ficou atrás de apenas um cara que acabou não percebendo que tinha que escrever uma redação no verso do papel. Do lado de fora, ele encontra o Sr. Froome, que se esqueceu de sua carteira e pede a Chris se ele pode emprestar $5, embora ele mal tenha dinheiro. Chris empresta o dinheiro. Naquele dia, eles não conseguem um lugar para ficar e precisam dormir em um trem. Na manhã seguinte, Chris vende seu sangue para comprar uma peça que ele precisa consertar no dispositivo do abrigo. Christopher pergunta se a mãe foi embora por causa dele. Chris garante a ele que ele não teve nada a ver com isso, ao que seu filho lhe diz que ele é um bom pai. Com as novas peças, Chris consegue consertar o dispositivo e, no dia seguinte, consegue vendê-lo com sucesso, ganhando dinheiro suficiente para ficar em um hotel. Depois que o estresse passa, os dois imediatamente adormecem. Chris trabalha duro para conseguir o máximo possível de clientes antes do final do estágio. No dia anterior ao anúncio dos resultados sobre quem terá o emprego permanente, Jay diz a Chris que, independentemente dos resultados, ele fez um ótimo trabalho. Isso o deixa inquieto. Então, ele é chamado para a sala do gerente do escritório, onde Jay e o Sr. From estão esperando por ele. Muito nervoso, ele tenta fazer algumas piadas sobre estar usando uma camisa nova. O Sr. From pede para ele usá-la novamente amanhã, pois ele conseguiu o emprego. Lutando contra as lágrimas, ele agradece ao conselho e o Sr. From lhe devolve os $5 que ele havia pedido emprestado. Chris fala sobre essa parte de sua vida como sendo a felicidade, porque todas as lutas pelas quais ele passou finalmente estão valendo a pena, sem mais preocupações e estresse. Ele não tinha ninguém além
de Christopher ao seu lado o tempo todo, e ele conseguiu. Então, ele corre direto para a creche e abraça seu filho com força. Alguns anos depois, Chris fundou sua própria empresa de investimentos e, em 2006, vendeu uma participação minoritária em sua corretora, tornando-se um milionário. Se você gostou desse resumo do filme A Procura da Felicidade, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever para não perder mais resumos de filmes como este. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.